O programa Trabalho Legal está no ar e chegamos ao último programa de 2016. E nesta edição vamos destacar: decisão liminar da Justiça do Trabalho estabelece à União prazo de até 30 dias, a partir de 19 de dezembro, para divulgar a chamada lista suja, que é o cadastro de empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas à de escravidão. Amir Klink, o navegador, empreendedor e palestrante, é especialista em planejamento em momentos de crise. Ele esteve no Ministério Público do Trabalho para dividir esse conhecimento com os servidores. E mais, a campanha Resgate à Infância do Ministério Público do Trabalho. O projeto visa combater o trabalho infantil no país e conscientizar entes públicos e privados da importância do cumprimento da lei de aprendizagem. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em reconhecimento ao serviço prestado ao MPT em Brasília, a instituição homenageou servidores e funcionários que se aposentaram em 2016. O encontro saudou esses trabalhadores que dedicaram a vida profissional ao Ministério Público do Trabalho. Dia de confraternização especial no Ministério Público do Trabalho, para servidores e membros do órgão. Na ocasião, foram homenageados 11 funcionários que se aposentaram neste ano. Todos ganharam uma placa comemorativa em reconhecimento pelo trabalho prestado. Kátia esteve por aqui por 26 anos, muito tempo de serviço. Fui homenageada e dentre outros colegas, e é muito legal ver esse reconhecimento do MPT para com a gente, que realmente teve um acompanhamento do MPT em crescimento muito cedo, então foi bem bacana. Eu agradeço ao MPT pela lembrança. Ela falou da satisfação em trabalhar numa instituição como o MPT. Penso que aqui foi um lugar muito bacana de trabalhar, foi onde eu me formei, onde criei minhas filhas, isso me proporcionou mais tempo com elas, devido ao horário de trabalho, devido a ter pego bastante chefes bacanas. Então, assim, foi de tranquilidade mesmo, de ter trabalhado e ter cumprido, dever cumprido, né? Já Tadeu trabalhou por 24 anos e agradeceu a homenagem. Tudo isso é fruto de 42 anos de serviço prestado, entendeu, à sociedade brasileira, dos quais 24 anos aqui no Ministério Público do Trabalho e 60 anos de idade. Aqui, para mim, além de ser um aprendizado profissional, mas eu tive um aprendizado humano, entendeu, de uma administração humanista, entendeu, que reconhece as pessoas não só pelo lado profissional, mas também pelo lado humano. Então, eu fico muito agradecido, entendeu, por esses 42 anos de serviço prestado à nação brasileira. Ele comemorou não só a aposentadoria, como também o aniversário. A esses trabalhadores, o MPT deixa o agradecimento pelos anos de dedicação. A organização não teria alcançado tanto sucesso sem a participação e a colaboração de todos. A Justiça do Trabalho determinou prazo de até 30 dias, a partir de 19 de dezembro, que a lista suja do trabalho escravo volte a ser publicada. A decisão, de caráter liminar, atendeu a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, que denunciou a omissão do poder público. A decisão liminar da 11ª Vara do Trabalho de Brasília atende ao pedido feito em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal. Na ação, o MPT apontou que o governo federal vem há 7 meses descumprindo portaria que prevê atualização e divulgação da chamada lista suja. A Justiça do Trabalho deu razão aos argumentos do MPT. A decisão determina que deverão ser incluídos na lista suja os empregadores que foram flagrados desde 1º de julho de 2014. Além disso, o juiz agendou uma audiência conciliatória para o dia 24 de janeiro do ano que vem. O cadastro de empregadores representa um importante mecanismo de combate à escravidão contemporânea e se trata de uma política pública reconhecida pela ONU e OIT como um instrumento que deve servir de exemplo a outros países membros. Segundo o MPT, essa lista tem 2 vieses. O primeiro viés é o da conscientização, o efeito pedagógico dessas empresas, é expor à sociedade as empresas que não têm respeito pelo trabalhador, né, na sua visão mais básica, como ser humano, não trata o seu trabalhador como ser humano. E o segundo é punitivo, de evitar que essas empresas recebam subsídios do governo, ou seja, da própria sociedade.
enquanto não se adequarem, enquanto não tratarem seus trabalhadores de uma forma justa. Então tem também o fator da política social, a política pública. A sociedade apenas financiar empresas que efetivamente estejam atentas ao tratamento do trabalhador como ser humano, como cidadão. Em caso de descumprimento da decisão, está prevista multa diária de R$10 mil. E você vai ver depois do intervalo. Palestra do navegador e empreendedor Amir Klink, um especialista em planejamento em momentos de crise. Não saia daí, voltamos já. E convidado pelo MPT em Brasília, o velejador Amir Klink ministrou uma palestra que trouxe um assunto importante para qualquer organização pública ou privada: o planejamento em crise. O encontro surpreendeu o público. Auditório lotado, todos atentos à palestra do navegador Amir Klink. Mas, antes de contar como foi o encontro, nada mais justo do que apresentar o palestrante. Amir Klink é navegador, economista e administrador formado pela Universidade de São Paulo. Iniciou suas viagens em 1984, quando realizou a primeira travessia solitária do Atlântico Sul a remo. Já em 1989, iniciou sua invernagem solitária na Antártica. E no verão, deixou a Península Antártica e seguiu até uma ilha no Ártico. Klink navegou 27 mil milhas e retornou ao Brasil 642 dias após sua partida. Em 98, a bordo de um barco veleiro, navegou ao redor da Antártida, completando a primeira circunnavegação do continente gelado. O navegador também é autor de vários livros. Tem uma atividade onde a gente aprende muito, a gente acaba compreendendo esse espírito do servidor público, que na essência é o de se dispor do seu conhecimento em prol do próximo, de terceiros. E na nossa atividade a gente pratica esse espírito. Então eu hoje hospedo mais ou menos 300 barcos na nossa marina, a gente recebe embarcações do mundo inteiro, a gente dá todo tipo de suporte para eles. Depois, no meio náutico existe uma cultura de solidariedade assim muito forte, muito forte. Às vezes tem situações de clientes que perdem tudo, um barco afunda, pessoas que estão viajando pelo mundo, que a gente recebe aqui, que a gente sabe que não tem recursos, então a gente providencia tudo que eles precisam sem custo, a gente consegue a colaboração de terceiros. E por último, a parte importante, onde a gente aprende muito, que é na hora de qualificar servidores, assim, mão de obra. E a convite do MPT, Amir Klink trouxe a palestra Planejamento em Crise. De repente comecei a separar cada um dos problemas e cada problema tinha uma solução. E de repente você percebe que quando você consegue conectar as soluções, uma ideia complexa se torna viável. Para ele, não tem nada mais dramático do que deixar o tempo passar. Na ocasião, ele ensinou ao público presente como enfrentar as dificuldades da vida. E também expôs como conseguiu dar a volta ao mundo navegando. O barco eu acabei terminando, comecei no Rio de Janeiro, acabei terminando em São Paulo. E em junho de 84, levei esse barco para uma cidadezinha na Namíbia, chamada Luderitz. E no dia 10 eu saí da ponta desse cais. Às 5 horas da manhã, às 5h30, eu cruzei a ponta onde o Bartolomeu Dias colocou um marco. 7 horas da manhã desse dia 10, eu estava em alto mar, não avistava mais a costa da África. E depois de 100 dias e 6 horas, eu acabei cumprindo a rota que eu tinha desenhado 2 anos antes. Estudei durante 2 anos essa rota. E foi muito legal, depois de 100 dias, ancorar o barco exatamente no lugar que eu sonhava alcançar. Dia de conciliação entre Banco do Brasil e representantes dos bancários no MPT em Brasília.
Na audiência de conciliação, membros do Banco do Brasil, procuradores do Ministério Público do Trabalho e confederações e sindicatos dos bancários. Para o Coordenador Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública do MPT, procurador Cláudio Gadelha, a audiência pôde ouvir os dois lados desse processo. Houve ampla oportunidade de manifestação por parte das entidades sindicais, por parte dos dirigentes do Banco do Brasil que estiveram aqui, e o Ministério Público do Trabalho preocupado essencialmente com a maior transparência possível nesse processo dito de reestruturação do banco. A reestruturação prevê o fechamento de 402 agências e 379 postos de atendimento, um plano de incentivo à aposentadoria que já foi encerrado e a redução opcional de jornada de trabalho de 8 para 6 horas. Foi a forma encontrada de aquelas pessoas que têm condições e que têm interesse, aderindo ao plano, obviamente abre possibilidade de vagas para que possa ser realocadas as pessoas que venham, por algum motivo, ficar sem a alocação imediata em razão de fechamento de agências, né? E com isto, quer dizer, no país inteiro foram 9.400, salvo engano, 9 pessoas que aderiram ao plano de aposentadoria incentivada. E número superior ao possível número de pessoas que venham a ficar como excedentes nas agências que foram fechadas. É uma expectativa do trabalhador bancário de muito tempo o cumprimento da jornada de 6 horas. Pelo artigo 224 da CLT, nós temos no CAPT a jornada padrão do bancário. E 224, parágrafo 2º, aquela possibilidade da jornada de 8 horas para quem exerce o chamado cargo de confiança. Ou seja, é uma fidúcia especial, uma fidúcia que o diferencia dos demais empregados bancários de uma agência, por exemplo. Na direção geral da empresa, nós sempre trabalhamos com jornada de 8 horas. E sempre houve um movimento dos sindicatos justamente para que essa jornada viesse para 6 horas. Olha, o banco optou, na verdade, não virar, digamos, como se diz, virar a chave e da noite para o dia todos trabalham 6 horas. Fez, na verdade, no sentido de opção, porque tem gente que não tem interesse, muitas vezes, de optar pelas 6 horas. Outros têm porque tem outras atividades a serem exercidas. E aí, como é que fica? Em termos de salário, que nós chamamos no banco de vencimento padrão, isso não há redução absolutamente de forma alguma. Agora, eu opto para trabalhar às 8 horas. Alguém opta, meu colega, para trabalhar às 6 horas. A diferença entre nós, justamente, o que é que remunera esse cargo de confiança? Porque não mudou em nada a atividade exercida. Seja a atividade em 6 horas ou em 8, a atividade é a mesma. O banco vai continuar defendendo que há uma fidúcia especial, até porque lida com informações, muitas vezes, privilegiadas na direção geral. Remuneração. O vencimento padrão é o mesmo. Agora, o que remunera a gratificação pela função, e aí há uma proporcionalidade. Sindicalistas reclamam do plano e denunciam a falta de transparência, isonomia e o descumprimento de normas trabalhistas no Banco do Brasil. Há uma incerteza muito grande, há um terrorismo muito grande no conjunto dos funcionários, porque além desses 9 mil que hoje estão descomissionados e não sabem o que será do seu futuro, todos os outros funcionários estão preocupados. Primeiro porque conhece alguém que passou por isso, está passando por isso ou acha que pode passar por isso. Porque a teoria do desmonte significa uma política neoliberal que na década de 90, além do que está acontecendo hoje, tiveram também os PDVs. Então esses fantasmas que estão rodando hoje, o conjunto do funcionalismo público, em particular os funcionários do Banco do Brasil, é o fantasma inclusive não só da perda de comissão, mas a perda da empresa, a perda do banco público e a perda do seu local de trabalho. O membro da Confederação também criticou a falta de isonomia no vencimento de caráter provisório, o VCP, para quem aderiu ao plano de incentivo à aposentadoria. Foi garantido aos gerentes executivos o pagamento de 12 meses, diferentemente de outras categorias que vão ter direito a apenas 4 meses. O banco alega que vai pagar para que esses funcionários que perderam função 4 meses do seu salário, né, até resolver os problemas, né? Na verdade, não é bem assim. Aos seus dirigentes executivos, o banco paga 12 meses de salários. Aos comissionados, ele paga apenas 4 meses e aos caixas o banco não reconhece como função, reconhece como gratificação. Então o banco está se negando a pagar, inclusive, esse pequeno direito aos caixas. Então não está tendo um tratamento isonômico. Os representantes dos bancários também questionaram o descumprimento da súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho,
que garante que, se o trabalhador recebe a gratificação de função por 10 anos seguidos ou mais, ele pode incorporar o valor ao seu salário no caso dessa gratificação ser retirada sem motivo justo. Sobre a súmula, o procurador Cláudio Gadelha fez um alerta. A Caixa Econômica fez um plano parecido há algum tempo e tentou, na ocasião, descumprir a legislação. Os itens 1 e 2 da súmula 372 do TST, que diz respeito à estabilidade financeira daqueles funcionários do banco que são comissionados há mais de 10 anos, e também para que não houvesse a redução da gratificação dos funcionários que ainda que migrem para uma jornada inferior, né? Lembrando que esse processo já aconteceu anteriormente na Caixa Econômica Federal e naquele momento, acho que foi em 2010, a Caixa refletiu e, para evitar até mesmo um grande ajuizamento de ações individuais e coletivas, acabou por privilegiar e manter o patamar remuneratório. O Ministério Público do Trabalho sugeriu que o banco crie uma comissão de acompanhamento, além da extensão da VCP para os caixas e de pagamento para todos os atingidos, pelo prazo de 12 meses e incorporação da comissão para aqueles com 10 anos ou mais de exercício de função comissionada. Nós também, do Ministério Público, pontuamos que seria muito importante que fosse criada uma comissão envolvendo trabalhadores, entidades sindicais e o próprio banco, evidentemente, e a partir dessa comissão pudesse ser feito um acompanhamento, né, sempre pautando por um critério mais objetivo possível, porque se vamos fechar agências, se o banco vai fechar agências, outras vão ser transformadas em postos de trabalho, evidentemente essas funções comissionadas vão se deslocar, ou muitas delas vão desaparecer, como já desapareceram muitas com os processos de aposentadoria, que foram cerca de 9.600 trabalhadores aposentados. Se vai haver esse remanejamento, o proveito desses funcionários que já terão o sacrifício de sair das suas praças, muitos deles de seus estados de origem, que se dê uma oportunidade com critérios objetivos e não um critério meramente subjetivo que ficaria na mão de um gestor. Esse o Ministério Público também fez questão de pontuar. Também participaram da audiência feita pelo MPT a Coordenadora Nacional de Combate às Fraudes nas Relações Trabalhistas, Subprocuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simon, e a Procuradora do Trabalho, Ana Cristina Tostes Ribeiro. Uma segunda audiência foi marcada para o dia 7 de fevereiro de 2017. Depois do intervalo, o combate ao trabalho infantil ganha campanha do MPT com atividade voltada ao eixo da educação. Fique ligado. A campanha do Ministério Público do Trabalho, Resgate à Infância, tem o objetivo de combater o trabalho infantil no país e conscientizar entidades públicas e privadas da importância do cumprimento da lei de aprendizagem em suas empresas. E assim, todos vão poder contribuir para o desenvolvimento social das comunidades. Existe um velho jogo em que o jogador define na sorte a sua profissão, o que ele vai ser dali em diante: médico, advogado, engenheiro e diversos outros. Assim, ele prossegue todo o caminho na busca do sucesso e realização. Mas nós sabemos que para chegar lá, não é só contar com a sorte. É preciso enxergar além. É preciso, antes de mais nada, ter uma boa, uma excelente educação. E o Ministério Público do Trabalho, juntamente com órgãos competentes, enxerga bem ali, na infância, o comecinho de tudo. Para começar, vamos lembrar aqui que é direito de toda criança e adolescente brincar, estudar, praticar esportes, participar da convivência familiar, comunitária e programas socioeducativos, sendo proibido trabalhar antes dos 16 anos. Reforçando, trabalhar antes dos 16 é contra a lei. A única exceção é que a partir dos 14 anos, e somente a partir dos 14 anos, o adolescente pode exercer determinadas atividades em uma empresa regularizada na condição de jovem aprendiz.
seguindo algumas regras como deverá estar estudando, aprendendo alguma profissão por meio de algum curso profissionalizante reconhecido pela lei, não trabalhar mais que 6 horas por dia, deverá ser registrado em sua carteira de trabalho e no final do curso receberá um diploma. E para menores de 18 anos, fica proibido trabalhar em locais perigosos, que oferecem riscos à saúde e horários noturnos. Vale lembrar também que ajudar em simples afazeres domésticos não é considerado trabalho infantil, a não ser que isso impeça a criança e o adolescente de ter acesso pleno e integral ao rol de direitos fundamentais do artigo 227. Dessa forma, a lei da aprendizagem combina educação e qualificação profissional, e o adolescente não precisa abandonar a escola pelo trabalho. Assim, é possível ter um futuro duplamente garantido. Meu nome é Bruno Ribeiro Araújo, tenho 16 anos. Meu nome é Victor Oliveira Braga, eu tenho 18 anos. Meu nome é Adriele, a minha idade é de 17 anos, faço o 3º ano. Eu estudo na Escola Municipal Vovó Dulce, eu faço curso de auxiliar administrativo no Senai. Estou fazendo supletivo lá no ITEG, fazendo o curso de tarde de assistente administrativo. Acordo 5 horas da manhã para tomar banho, lanchar, pego um ônibus 6 horas, vou pro curso, do curso eu venho para Jebel, almoço aqui, começo a trabalhar, saio daqui, o ônibus da empresa me deixa no terminal, do terminal vou pra escola, da escola eu volto para casa. Eu acordo 5h50, aí eu arrumo, tomo banho, tomo café de manhã lá em casa, chego aqui 7h20, almoço aqui, saio meio-dia, vou para o curso 1h30 que eu entro, fico até 5h30 lá. Eu trabalho na Incinera, tratamento de resíduos. O meu cargo aqui é auxiliar de escritório, eu ajudo no financeiro, no faturamento. Trabalho na Jebel, trabalho na área da expedição. Minha mãe falou que mudou, né? Agora eu virei homem, né? Consegui um serviço, ajudando eles em casa. Ixi, minha vida era bagunçada, né? Que eu não tinha horário certo para fazer nada, acordava a hora que queria. Aí com esse projeto, esse programa, eu acordo cedo, trabalho, faço os treinos, ajudo minha mãe lá em casa também, que mudou minha vida toda, né? Assim, a minha intenção depois que esse contrato eu encerrar, né? Eu não sei se eu vou ficar na empresa, mas eu gostaria muito de seguir a carreira, né? Que eu tô aqui. Eu queria fazer engenharia ambiental e eu queria seguir a carreira. Porém, não tem acontecido exatamente dessa forma. Atualmente, no Brasil, 60% dos adolescentes entre 14 e 17 anos que trabalham desenvolvem atividades ilegais e perigosas, principalmente na agricultura e pecuária, comércio, prestação de serviços, serviços domésticos, indústria, alojamento, alimentação e construção. E pior de tudo, estão abandonando as escolas. Para reforçar ainda mais as ações do Ministério Público do Trabalho, foi criado o projeto Resgate à Infância, que visa trabalhar de forma simultânea 3 eixos fundamentais: o eixo da educação, políticas públicas e o eixo da aprendizagem. O eixo educação será concebido junto às escolas com seus representantes, diretores, coordenadores pedagógicos e secretário da educação de cada cidade, com a realização de oficinas, palestras, materiais didáticos e vídeos, além de sensibilizar os professores, nossa principal ponte com os alunos. Um professor motivado tem o poder de mudar o comportamento de um aluno e sua família, pois muito do que é falado em sala de aula é repassado dentro de casa. E o professor, além de ser um educador, se transforma em um possível identificador de trabalho infantil no dia a dia com seus alunos. Outra ação bem bacana é a premiação dos alunos com os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais nas escolas contempladas pelo projeto Resgate à Infância. E junto com isso tudo, conscientizar os familiares, pois muito do que acontece hoje em dia é até mesmo uma questão cultural e familiar, que induz a prática do trabalho infantil, muitas vezes de forma involuntária. E a nossa intenção é erradicar essa prática, pois de acordo com a Constituição, o artigo 227, juntamente com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado garantir às crianças e adolescentes educação, saúde, lazer e profissionalização. E lembrando, mais uma vez, que antes dos 16 anos, trabalhar é proibido, apenas como jovem aprendiz a partir dos 14 anos.
O segundo eixo do nosso projeto é com as políticas públicas, que tem como objetivo combater as mazelas sociais, como o trabalho infantil, que soma mais de 3 milhões de casos no país e que muitas vezes é passado desapercebido ou inexistente nessas políticas. Hoje, muitos municípios contam com diferentes órgãos e responsáveis pelo combate ao trabalho infantil, mas o problema é que não existe uma articulação direta entre eles e, dessa forma, fica difícil encontrar soluções. Outra questão é que, em muitos casos, não existe sequer uma previsão orçamentária destinada ao combate do trabalho infantil. Por isso, junto com a própria rede, iremos propor alternativas de melhorias e compromisso com a prefeitura de cada região, instruindo os profissionais responsáveis, desenvolvendo programas, ações e atividades, criando leis e projetos a favor das crianças e adolescentes, unindo entes públicos e privados para assegurar e realizar os direitos da cidadania de todos. E o terceiro e último eixo do nosso projeto se refere ao eixo da aprendizagem. É necessário que as empresas cumpram a cota de contratar de 5% a 15% de jovens aprendizes, de acordo com a Lei da Aprendizagem. Essa é uma lei, uma obrigatoriedade, que muitas empresas enxergam de maneira negativa. O nosso papel é mostrar o inverso. É mostrar para os empresários que isso também pode ser muito bom para os negócios, pois dessa forma eles investem em aprendizes que futuramente poderão compor com experiência e competência o quadro de funcionários da empresa. Eu sou Ronaldo Tibes, representante do Polo Empresarial do Senador Canedo. Programas como esse valem a pena realmente, que é ter a oportunidade de tirar alguns meninos que teriam de repente baixa oportunidade de emprego e poderiam estar nas ruas, para que eles estejam dentro da indústria, aprendendo, buscando um futuro de forma legal principalmente, e mais do que isso, construindo uma ponte para a perspectiva de futuro da vida dele e de seus familiares. Hoje esses jovens, estando aqui há mais de 3 para 4 meses, eles têm desenvolvido de uma forma absurda o volume de dedicação deles pela empresa. São jovens que hoje nos surpreendem, muitas das vezes ultrapassam o conhecimento de profissionais que temos dentro da indústria há mais de 10 anos. Hoje nós já temos jovens que iniciaram em nossas empresas, que iniciaram como jovem aprendiz e hoje cursam faculdade. E no final de tudo, esses 3 eixos, trabalhando juntos, fazem toda a diferença. Melhores conteúdos e práticas de ensino nas escolas, melhor administração das verbas destinadas à implementação de políticas públicas voltadas para a infância e adolescência, maior qualificação e oportunidades no mercado de trabalho, melhorias em diversos quadros da sociedade e transformação profissional e pessoal do jovem aprendiz. Resgate à infância. Como sempre, trabalhando pelos adolescentes e crianças de todo o país, melhorando assim a vida de todos no Brasil. Ministério Público do Trabalho. E participe do programa Trabalho Legal. Envie a sua sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho, como sempre, não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos em janeiro com as melhores reportagens de 2016. Até lá!